Para comemorar os 80 anos de Dourados, a Prefeitura está contando a história do município através de relatos de sua gente. São pessoas que fazem parte da vida da cidade e que ajudaram a construir essa trajetória de 8 décadas. Através da memória de cada cidadão, relembramos momentos de quem acompanhou de perto o desenvolvimento de Dourados. Vamos agora ouvir quem faz parte e conta esta história. João Soares Pereira era o nome dele, conhecido como Jango Pereira. Ele nasceu em dia 8 de maio de 1890 e quando ele fez 18 anos ele estava em viagem e chegaram em Iguatemi. E lá ele começou a trabalhar de tabalarteiro, fazendo inclusive baúzinhos de lata e utensílios e tal, e chamavam de tabalarteiro. Até há pouco tempo a gente tinha um baúzinho feito nesse tempo, na década de 1890. Mas ele dizia sempre, eu nasci em Uruguaiana, num lugar por nome Toropaço. E contavam até uma história do por que ficou Toropaço, que o boi tinha falado com a vaca e etc. Mas ficou nisso mesmo. E a minha avó veio de Alegrete, aliás, de Santa Maria, e passou, tinha também os familiares em Alegrete, e vieram, não eram nem namorados ainda, vieram caminhando juntos, cada um com um carro de boi. Os familiares da minha avó e os familiares do meu avô. Vieram pela Argentina, chegaram no Paraguai, e do Paraguai passaram para o Brasil, mais precisamente em Iguatemi. Dali ele saiu para Ponta Porã e deixou a velha, eu não sei se ficou em Iguatemi esperando ou em Ponta Porã. Eu sei que ele foi para a casa do Bento Xavier, que é o pai da dona Ingrácia. E lá, com a Revolução do Bento Xavier, onde mataram uma menina, balearam um filho do Bento Xavier, e aí ficou um outro companheiro que não era parente do Bento Xavier, saíram ombreando, aliás, saíram, o meu avô falou assim, ô fulano, você atira com a mão esquerda ou mão direita? Falou, olha, eu atiro com a mão esquerda. Falou, então eu vou atirar com a direita, mas só naquele que encostar, porque nós vamos arrebentar a porta. Aquele que encostar, você atira. Senão, eu tenho 5 balas no revólver, você tem o quê? Eu vou falar, não, eu tenho mais um. Inteirou as 6 dele. Falando, senão nós vamos ficar desarmados. O que encostar, se atira. E assim vamos sair. Eles fizeram uma fila. E eles arrebentaram a porta. Mas logo que saíram, eles conseguiram correr. Ninguém sabia que eles tinham acabado a bala, né? Eles escutaram um gemido. Era um baleado que era filho do Bento Xavier. Bom, cada um leva um pouco. Andaram um pouco com o baleado, dali um pouco o outro gemido. Era outro, mas não era filho do Bento Xavier, mas era companheiro da. Falou, agora não tem jeito, você leva um, eu levo o outro. Aí chegaram numa estribaria lá, que era companheiro. Essa história é muito comprida, então a gente precisa de uma outra oportunidade para contar, mas o básico disso aí. Com esse acontecimento, meu avô largou o Paraguai e veio embora para Ponta Porã. Aí se reuniu com a minha avó, que aí já eram casados, eles casaram em Iguatemi, e ficaram uns tempos em Ponta Porã e foram para Nioaque. De Nioaque, de Nioaque vieram para cá. Inclusive, a minha mãe que nasceu em 7 de abril de 1917. E aí foi uma
um dos finais da mudança. E vieram exatamente para a terra em frente ao Joaquim de Oliveira, que era uma área de erva mate. Foi exatamente onde eu nasci. Então, esse percurso todo, até 1917, foi para chegar aonde é a Gráfica Siriema hoje. Ele sempre foi autoridade, como diz, né? Ele foi inspetor de quarteirão. Vencia um mandato e pegava outro, porque era nomeado, né? Seria assim um subdelegado. Seria um subdelegado na realidade, né? Mas era nominado ou denominado como inspetor de quarteirão. Eu nasci onde é hoje a Gráfica Siriema. A minha infância não é muito diferente das outras infâncias que tem os amigos, que nem o Odilon e outros tantos, né? Que a gente tinha na visibilidade, como diz, né? Era a falta de instrução. Então, o guri normalmente não tinha instrução. Quem podia gastar um pouquinho, se fazia então mandando os filhos para assim, serem instruídos fora. Porque aqui era até o 4º ano. Depois, com a vinda do Coati, do saudoso Coati, né? Que passou a ter um incentivo maior para estudar. Mas eu, muito especial, eu fui inclusive expulso pela irmã Ruth, porque eu era meio rebelde, criado com os avós e tal. A minha justificativa foi dizer para o meu avô que aquilo lá foi em decorrência porque eu não era católico e o colégio que eu estava era católico. Então, consequência, eu fui expulso. E eu gostaria de lembrar que naquele tempo, a gurizada não tinha outro programa, tinha briga. E a gente brigava em bloco. Então hoje se forma um bando, naquele tempo não era marginal, era uma gurizada simples, mas tinha os seus blocos de briga. Onde o Valdir Monteiro, aqui o filho do Érico, o filho da Baiana, era tudo apelidado, né? E outros tantos, o Piche, o Zico, e tinha os outros de maior idade que eu não fazia parte. Mas esses eram da minha ala. E a gente tinha uma briga antes do colégio, do iniciar a aula, e uma depois. Onde era Dona Guiomar, Pompeia, Guri, a Olga Zambuja, e tinha Dona Silvia, algumas irmãs que já estavam ministrando também, mas as professoras mais de casa eram essas que a gente está abordando. Mas a minha vida não foi muito parecida com as dos outros, porque eu tive que ser guia de cego. E guia de cego você fica no passo do cego, né? O Jango Pereira, que foi o meu avô, o pai de criação, e ele ficou cego em meados de 44, ele ficou enxergando bem menos, até completar mais uns 5, 6 anos, aí ele perdeu de vez a visão. E eu passei a ser o guia de cego. Levava o meu avô para tomar o cafezinho dele, porque era viciado no café. Em cada lugar que ele tomava o café, ele deixava um gole para mim. Então, seu Jango, o senhor não terminou? Eu falei, não, mas esse aqui é para o Bugego. O Bugego era eu. E assim, eu tive a minha infância, eu acho, das melhores do mundo. Porque eu tive carinho do avô, da avó, eu engraxava sapato, vendia palha para cigarro, pirulito, pé de moleque, vendia no Santa Rita. Tinha um porão onde o pessoal jogava pife. E eu me lembro muito bem que o cigarro, a palha que eu vendia
a palha curta, era uma palha que o meu avô media no dedo, ele era cego, media no dedo. Então, o que que acontecia? As outras iam ficando. E o seu Aquino tinha um nariz muito comprido. Aquela palha curta ele não podia. Aí passei a vender aquela palha grosada, que minha avó fazia, grosava a palha com caramujo. É com muito prazer, inclusive, que a gente relembra dos antepassados, que foram pessoas assim de qualidade, né? Qualidade moral. Onde os pais não admitiam, inclusive, que o filho achasse nada. Eu tenho uma história de um galo, e o galo era do pai do Odilon, da Zambuja. E eu esperei que aquele galo estava brigando, eu trazia sempre a roupa suja e levava limpa, ou vice-versa. E eu falei, eu gostava demais de galo. Onde tinha uma cantiga de um galo índio, eu parava e ia buscar onde é que estivesse para olhar. Eu nunca peguei, não tinha pego um galo, a não ser o meu, que chamava Solito. E eu falei, eu vou esperar quem é que bate. Que o vencedor eu vou levar. E fiz isso. Um galo saiu correndo e o outro cansado atrás. Eu passei a mão com a roupa num braço e o galo no outro. Aí de tarde, aliás, cheguei de tardinha, já estava lusco-fusco no tempo, e prendi numa gaiola junto com o Solito. Quando foi de madrugada, o galo começou a cantar. Cantou o Solito, cantou o outro. Meu avô falou, Bujego, tem um galo estranho, aí. E eu, quieto, já comecei a ficar com medo, né? Aí, de novo, olha, tá escutando? Tem um galo, esse galo não pode ficar aí, vai brigar com o Solito. E eu falei, eu contei o caso para ele, olha, papai, eu chamava ele de papai. Era o meu avô e, olha, papai, eu contei a história para ele. Eu tinha esperado aquele galo brigar, que ele bateu, eu peguei aquele galo. Não tinha ninguém lá, não sei de quem que é. Falou, mas você fez muito mal. Calça teu tamanco e vai, porque era tamanco mesmo, não tinha. Calça teu tamanco e vai levar esse galo aonde você pegou esse galo, você vai largar. E eu não vou dormir enquanto você não aparecer aqui. E cachorro, e vaca brava, e coisa, o cara... Eu fui com muito medo, mas fui, levei, larguei o galo aonde eu peguei. Ele mexia com corda. Ele era exímio trançador. E com o chegar da cegueira, ele foi perdendo a visibilidade suficiente para continuar com o couro. E não conseguia mais fazer o emparelhamento do tento. Se não emparelhar certinho, ele não vai dar um produto bom. Até que por volta de 50, definitivamente ele ficou cego. E aí a prefeitura também, sem nenhuma indenização, sem nada, simplesmente não serve mais, exonerou ele do cargo. E ficamos morando naquela casa que era do meu pai, que era o Serginho. O meu pai, ele ficou amasiado com a minha mãe 2 anos e pouco. Foi suficiente para ter 2 filhos. O Ainé, que nasceu em março de 43, e eu, que nasci em fevereiro de 45. Mas ele não tinha como mudar. A gente era pobre. A vida nossa foi, inclusive, de tomar o café fedegoso no lugar do café. O café legítimo. Essa palha, esse doce que a gente vendia era para sobrevivência.
Não tinha outra razão. E então nós enfrentamos muita dureza. E nesse patamar, por exemplo, de cegueira e etc., nunca se pediu uma esmola. Aceitava alguma ajuda, principalmente dos parentes, tá? Porque o Idemundo, que era marido da Nena, ele mexia com doce, né? Fazia rapadura, melado, açúcar, e mandava o açúcar para um ano inteiro, eu acho praticamente ele que fornecia. O café era o Pedro Pariano que mandava em coco, e a gente tinha que beneficiar aquele café. E assim por diante. Era bastante filha, eram 5 filhas. A Nena, a Odília, que é a Didi, a Nena era a Abigail, a Odília é a Didi, a Polaca, aquela que o Damião matou, que é o marido, Damião Garcia. Aí a minha mãe e a Liberalina. E teve uma que nasceu e morreu, chamava-se Átila. E naquele tempo, até o prefeito pegava na ferramenta. Então não tinha ninguém para ficar com folga. Não tem para fazer isso, fazer aquilo, dentro do... Era a função... hoje chama... Nós chamamos de desvio de função. Naquele tempo não existia. Desvio de função não, era obrigação. Ele ficou, primeiramente, no portão do Osório. Ele veio depois de ter tido 2 filhos com a minha mãe, é que meu pai fez uma concessão. Então, cedeu aquela área. Até aí, ele morou no Jaguapiru, morou no Portão do Osório. Portão do Osório porque a Dona Cota e o seu Osório foram os primeiros a habitar naquela região e ser donatários. Inclusive, hoje, o Parque Alvorada, por ali, tudo, quem ficou com aquela área de cima foi o Bota Preta, o Esmeralda. Já nas imediações do Cerrito e o Portão do Onofre. O Portão do Onofre. Ali é habitado praticamente quase com os matos, né? O mato começava dali, passava a divisa do Dormantino, que o Dormantino ficou lá adiante, na herança. Passando ali, já pegava o seu Onofre como lindeiro. E aí pegava hoje, onde é batalhão ali, o exército, né? Ali tem as divisórias que tem ali, todas elas vinham margeando a estrada. Aonde eu falei em figueira, a figueira naquele tempo era uma árvore pequena, relativamente pequena, mas tinha um pé de manga logo em seguida, e depois, já margeando a rodovia, já era mangueira. Mangueiro, inclusive, que servia para pouso de boi. Não tinha esse negócio de carregar em caminhão, né? Então, ali a mangueira era onde recebia o gado para pousar. E o restante era para o seu Osório trabalhar com a turma dele. O primeiro salão da mangueira era de pouso. Como o rapaz, como o gurizote, eu fui companheiro do crioulo, que era meu cunhado. E a gente levava de carroça, a gente levava uma garrafa de café e pão d'água, pão sovado, pão d'água. E percorríamos praticamente quase todos os distritos, eram 15 distritos. Sem contar o de Itaporã, que era o Itaporã naquele tempo não era, estava recém-formado, como diz, né? Recém-instalado. E lá nós não contamos os distritos de Itaporã. Aí a gente cortava pelo Itaqueri e saía Panambi, fazia o Douradina, Bocajá, saía novamente na BR
na estrada de São Paulo, que a gente chamava, e eu e o crioulo fazia esse carreto. Então, passando Vila Glória, o lugar de poço mais fundo que eu já vi. Lá é terrível, era no Sarilho. Você tinha que tratar matar a sede da égua, como dizendo, tirando água de 20 e tantos metros num balde. Aí pegava Naviraí, Vila Brasil, Naviraí, Serraria, o último lugar que a gente pegava o donativo era um tal de Oliveira, né? Onde é hoje é o trevo de Serraria para Potrerito. Então eram uns pés de amoreira e a gente tinha, na verdade, uma falta de comida mesmo. Eu me lembro quando passava ali que tinha mora, a gente parava para chupar a mora para poder se alimentar. Era o frango, o porco, a mandioca, o arroz, para os comunistas. Se não fosse, não, eu não queria nem saber. Quem não era comunista, era um comunista mesmo. Então diziam, né, como defesa depois, que eles eram trabalhistas e não comunistas. Mas eu fazia aquilo lá, eu comecei a entender e não era aquilo que eu queria fazer. Eu fazia por necessidade. Mas é um trabalho que você não imagina como que funcionava. Isso aí até em torno de 15 a 20 dias, cada viagem dessa. Porque você tinha que ir parando, descansando, né? O animal era só um. Mas depois a coisa foi minguando. Quando chegou na Revolução de 64, que na verdade começou antes, né, um pouco, eu tive que arrastar dois daqui. Um deles foi o padrasto. Eu coloquei ele na carroça, levei lá pro Zezinho, Zé do táxi. Ali era o ponto de descanso da gente, mas eles não tinham nada a ver com o comunismo. Então, se fosse, por exemplo, na época, precisar de uma testemunha, a gente ia livrar. Só que ajudava, né? E deu para a gente marcar muito bem o que era a reforma agrária. A gente não sabia que tinha esse nome. A reforma agrária foi a coisa mais linda, foi um modelo para o Brasil, a instalação da reforma agrária. Porque ali o PTB, que era o mentor, era o aliado do Getúlio Vargas, né? É o principal aliado dele. E a gente via que o prazer que tinha aquele povo de trabalhar, principalmente o nordestino, que veio bastante habitar a colônia federal. Aí, Odilon, a gente acha que o progresso é tudo, mas às vezes não. Porque com a chegada, com o aumento da família, a gente conheceu um rapaz com 7, 8 anos, um guri, daí um pouco ele estava já namorando, que ia trabalhar, e 30 hectares não dava para todo mundo. Então quem tinha aí uma família de 10, 12, que não era difícil, crescia e daí? A renda para esse povo. Aí começou o êxodo rural. Começou porque não tinha renda suficiente. E a substituição da mão de obra pelo maquinário, a mecanização. A gente percebia aquele povo lá muito, muito contente, mexendo com a mecanização, mas ao mesmo tempo já pensando que haveria uma separação. Seriam os filhos maiores, mais velhos e tal. Então, tudo isso faz parte de uma formação, né, de cidade, de colônia, de hábitos, de costumes, né?
Mas é a coisa mais preciosa que o Getúlio fez, eu acredito que foi a Colônia Federal. Não desmerecendo as outras obras dele, né? Era um homem de tamanha grandeza que tinha coragem para tudo. Inclusive, mandou reunir o café do governo e queimou, pôs fogo, para não deixar o americano pegar. Em 1966, eu era noivo da Áurea. A Áurea estava da cor no cavalo bike, desculpe a expressão, e toda a comida fazia mal e tal, e ninguém acertava. Falei, vamos lá na casa da Ipe, que é a Floripa, que é ao lado do Alvino. E ele vai fazer uma medicação. E eu me lembro que ele receitou Heparema. E foi o suficiente, ela passou a ganhar cor e sarou. Fígado, Heparema, um remédio que tem até hoje. Então, quem não acredita no jujo, no curandeiro, às vezes está deixando de ser beneficiado, né? Quando eu larguei do crioulo, eu larguei o crioulo com a carroça e peguei o crioulo com o cavalo. Aí mudou a história, né? Porque começou a vir dinheiro, não corria muito risco de viagem. Quando o Ramão Vieira comprou o cavalo por nome Ali Babá, que encerrou a corrida dele com o São Cepé da Geni Milã. Mas até então, o Ali Babá ganhou um rosário de corrida. Daria para pôr assim uns de 10 a 12 corridas. Perdeu só uma, perdeu para Bola 7 do Verdado Saravi. E aqui tinha aquelas corridas que era mais de amigo, onde estava essa uma com a Geni e o Ramão Vieira, é um capítulo à parte. Era para ver quem medir força para quem podia mais. E já as domingueiras, que era o caso do Edmundo, com o Rosílio, o velho Ernesto com o Baio, Ernesto Carvalho, o Onofre com o Pé Feio, o Getúlio era o Bueno, o João Rocha com o Amarelinho, o Tassiano com a Tordilha. E assim, esses cavalos faziam presente quase sempre no mesmo lugar, com os mesmos proprietários, e as corridas iam saindo. E o que mais traz recordação não era a cerveja, que começou a trazer a cerveja, mas o guri não bebia. E a cerveja a gente via que o sofrimento dele para tomar cerveja. Arrumavam uma barra de gelo, colocavam o pó de serra, cortava aquela barra em umas duas ou três pedaços grandes, para ele ficar esfriando a cerveja. Então, quem tinha cerveja daquele jeito vendia. O cara só ia beber na cancha quem tivesse essa condição. O resto era quente. Então, não era uma cerveja gelada, mas era fria, né? E eu me lembro que, voltando ao assunto da carreira, a última montaria do Getúlio foi quando ele montou o Pé Feio, que era do pai dele, Getúlio de Matos, né? E ele quebrou a mão. O cavalo quebrou a mão. Aliás, eu não sei se é a mão ou o pé, mas houve esse acidente com o cavalo. E o Getúlio ficou desgostoso. Assim como os cavalos, tinha as corridas, as brigas de galo, onde o Pedro Palhano era um expoente. Tinha os seus galos, o Irã de Matos, aqui em Dourados, Pedro Palhano no Jaguapiru, Teófilo e Magarino nos Índios. O Adib tinha galo que vinha aqui, lá largava Campo Grande, vinha aqui. O baiano comunista com o baiano do Rapé, eles tinham também galo.
Galo que teve uma origem de gente conhecida também, os donos dele. A dona Guilhermina, casada com Alfredo Dias, ele tinha galo de briga e muito bom. Só que, como ele teve que ficar corrido um bom tempo, ficaram aqueles galos lá e esse baiano foi lá e comprou da dona Guilhermina. E o nosso paradeiro de fazer, nosso local de fazer briga de galo, era no fundo do Elias Milan, na casa do João Pedro, pai do Anir. Os Milan, o Wilton, o Orlando era pouco, mas frequentava também. Mas o Wilton saía daqui, ia para Campo Grande e ia até Londrina. Porque o Negrão Muse, inclusive depois fui trabalhar com ele, o Negrão vinha com o pessoal de Ponta Porã, tinha o Bromes, tinha uns gaúchos, tinha o Fuad. O Fuad acompanhava quase todas as brigas que a gente saía para brigar em Campo Grande, né, que era chamada concentração, o Fuad estava junto. E o Negrão era o chefe o chefe da turma. Eu fiquei quase 2 anos com ele lá. Não existia programa de diversão. O camarada ia na briga de galo, ou ia no patim do Elias Milan, ou ia para a corrida de cavalo, quase sempre saía tiro. A gente ganhava para cuidar o cavalo até a corrida. E aí o mato já estava muito manjado, a gente fazia um buraco, ficava só o pescoço de fora. Num ponto estratégico, que é onde a gente colocava um em tantos metros, o daqui em outros tantos metros, porque eles começavam também a frustrar a pegada da saída e a chegada. Então, depois é que veio o chamado toque corrido, né? Naquele tempo saía no macaco e chegava no macaco. A primeira não era macaco porque era o gritador. Aí, grito de largada e macaco de chegada. E a gente pegava a graduação. A briga de galo nunca deu muito enguiço. Apesar de ser violento o esporte, mas uma das honestidades que existia era chamada de briga de galo. Você não casava o dinheiro e ai de você se não pagasse a conta. Anotava, eu quero um galo tal, o outro escolhia o outro e aí o resultado negativo teria que pagar. Eu gostaria de dizer que me sinto orgulhoso de pertencer a uma cidade que nem Dourados, com a sua pujança, porque a gente nota o crescimento graças ao povo que lhe deu sustentação, principalmente o pessoal que veio colonizar, veio plantar, desbravar, e enfim, trazendo até nos dias de hoje a indústria também. E quem não recorda dos antigos, da velha Casa Branca, do Cruzeiro, da pensão do Bertoldo, da pensão São Paulo, das farmácias do Garcete, do Major Capilé, do Arnulfo Fioravante, do Albino Torraca, até do seu Alvino. Assim, nós não poderíamos sentir diferente, porque cada um do seu povo tem o seu quinhão de progresso implantado aqui. E não raras vezes a gente percebe a iniciativa de vocês, principalmente o Odilon, o Dr. Rosemar e outros companheiros, outros amigos, nascidos também nesse berço esplêndido que é
Dourados. Dourados já foi muito grande quando não se tinha dividido, não se tinha divisão. Mas graças ao arrojo dos administradores, nós estamos deixando de sentir essa falta e torcendo para que o nosso vizinho Mato Grosso, evidentemente, seja um destaque a nível nacional. Dourados, para mim, hoje, é como se fosse um foco de esperança, um foco de ensinamento e de aprendizagem, porque nós fazemos parte, tanto na zona rural como na zona administrativa, onde nós tivemos 34 anos na vida pública e só temos notado que não raras vezes a gente vê alguma crítica, mas é daqueles que não puderam ficar aqui por circunstâncias que não dependiam de Dourados. Então, Dourados, para mim, é o berço que me viu nascer e que há de sepultar. Tudo que vivemos é valorizado através de nossas memórias. Prefeitura de Dourados, 80 anos. Eu conto essa história.